Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de nós, com cada um de vocês que estão nos acompanhando. Que a bênção do Senhor se estenda sobre o seu lar, sobre a sua vizinhança, sobre a sua cidade. E nós estamos aqui com o objetivo de louvarmos e bendizermos o nome do Senhor nosso Deus. Foi com esse objetivo que Ele nos criou. Qual é o fim supremo e principal dos homens? É glorificar a Deus e sentir prazer nele para sempre. Porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Como está escrito lá no Salmo 118, esse salmo que tem por título A Alegria dos Justos pelo Salvador, diz o seguinte: rende graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Diga, pois, Israel, sim, a sua misericórdia dura para sempre. Diga, pois, a casa de Arão, sim, a sua misericórdia dura para sempre. Diga, pois, os que temem ao Senhor, sim, a sua misericórdia dura para sempre. Em meio à tribulação, invoquei o Senhor, e o Senhor me ouviu e me deu folga. O Senhor está comigo, não temerei. Quem me poderá fazer um homem? O Senhor está comigo entre os que me ajudam, por isso verei cumprido o meu desejo nos que me odeiam. Melhor buscar refúgio no Senhor do que confiar no homem. Melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar em príncipes. Amém. Aleluia. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Oremos ao Senhor nesse momento, louvando o seu nome, dando graças a Ele pelas suas misericórdias, porque até aqui Ele nos tem ajudado. Senhor amado, nós louvamos o Teu nome, ó Pai, nós rendemos graças ao Senhor, nós bendizemos ao Senhor na beleza da Tua santidade, nós declaramos que só o Senhor é Deus e não há outro semelhante a Ti, ó Pai, em cima dos céus e embaixo na terra. Só o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, aquele que com Sua palavra fez o universo, aquele que com o Seu poder nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do Seu amor. Nós louvamos ao Senhor, Pai, porque nós estávamos perdidos e o Senhor nos achou. Nós estávamos completamente distantes de Ti, estávamos fugindo do Senhor e o Senhor foi ao nosso encontro com a Tua palavra, com o poder do Teu Espírito. O Senhor desvendou os nossos olhos para contemplar as maravilhas da Tua lei, para enxergar ao Teu Filho Jesus que ressuscitou dentre os mortos. Ó Pai, nós rendemos graças ao Senhor, porque o Senhor nos dá graça, o Senhor nos habilita, o Senhor nos dá coragem, o Senhor, Pai, nos traz a Tua presença para louvarmos o Teu nome. Nós reconhecemos as nossas imperfeições, reconhecemos as nossas debilidades, reconhecemos que em nós mesmos não há qualquer incentivo ou mérito próprio que nos faça irmos à Tua presença, mas nós confiamos nos méritos de Cristo, nós confiamos no Teu Evangelho, nós confiamos na Tua palavra que nos chama à Tua presença, nós confiamos no Teu amor que dura para sempre, nas Tuas misericórdias que se estendem de geração a geração. Ó Pai amado, na Tua graça, Pai amado, que salvou um miserável, um pecador como eu. Ó Pai amado, alguém que a única coisa que fazia na vida era fazer aquilo que Te desagradava, mas o Senhor nos salvou, o Senhor nos redimiu, o Senhor nos comprou com o sangue do Teu Filho Jesus, e por isso nós estamos aqui, ó Pai, para louvar o Teu nome, para bendizer ao Senhor, porque o Senhor é bom e a Tua misericórdia dura para sempre. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. E nesse momento nós queremos louvar ao Senhor com um cântico que expressa as palavras desse salmo, Salmo 118, que diz que o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Senhor.
Louvado seja o Senhor nosso Deus. A palavra do Senhor nos diz o seguinte: portanto também nós, tendo tão grande nuvem de testemunhas a rodear-nos, tendo deixado de lado todo o peso e o pecado que facilmente entrelaça, com perseverança devemos correr nossa carreira, que está proposta diante de nós, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus, o qual, tendo em vista a alegria que foi colocada diante dele, suportou a cruz, tendo desprezado sua vergonha, está sentado à mão direita do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tão grande hostilidade dos pecadores contra ele mesmo, de modo que vocês não se cansem, enfraquecendo nas vossas almas. Senhor Deus, nós estamos diante da Tua palavra gloriosa, a palavra que é majestosa, e, ó Pai, é com grande temor que nós nos aproximamos diante dela, ó Pai, e ao mesmo tempo com grande alegria, porque sabemos que é por meio da Tua palavra, ó Pai amado, que nós somos vivificados, é por meio da Tua palavra que nós encontramos esperança em meio a esse mundo tão turbulento, tão caótico. Ó Pai amado, é na Tua palavra que nós encontramos o descanso para as nossas almas, que nós contemplamos, ó Pai amado, a Tua verdade. E, ó Pai amado, nós clamamos ao Senhor que nesse momento o Senhor fale conosco, que seja, Pai amado, um momento de deleite da nossa alma, um momento de prazer, um momento no qual haja contentamento, que o nosso coração esteja aberto, Senhor Deus, e seja um campo frutífero, que faz, ó Pai amado, com que frutos que glorifiquem o Teu nome sejam evidenciados, ó Pai amado, como consequência daquilo que a Tua palavra gerou em nosso coração, pelo poder do Teu Espírito e da Tua soberana vontade. Fala conosco, ó Pai amado, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, amém, meus queridos. Há mais de 300 anos, pouco mais de 300 anos, enquanto estava preso, John Bunyan teve alguns sonhos, e com base nesses sonhos ele começou a criar uma alegoria
que se tornou um livro chamado O Peregrino. Esse livro é o segundo livro mais lido depois da Bíblia, o livro mais vendido depois da Bíblia também. Nesse livro nós podemos observar a jornada e a caminhada que o peregrino cristão ele toma em direção ao descanso do Senhor. Nós podemos ver as muitas dificuldades às quais ele se encontra e podemos nos familiarizar com aquilo que ele sofre ao longo da sua jornada. Nós vamos ver que esse personagem, ele é rejeitado pelos seus, ele é alvo de escárnios e zombaria, ele é tentado a retroceder pelos seus vizinhos, obstinado e inflexível, ele cai no pântano da desconfiança, ele é ludibriado pelos sábios segundo o mundo, ele passa pelo desfiladeiro da dificuldade, luta contra Apolião no vale da humilhação, ele é afligido no vale da sombra da morte, perseguido na feira das vaidades. É toda uma sequência de dificuldades e de tentações que vem cercar aquele personagem para que ele desista da sua jornada, do seu progresso cristão em direção aos céus. Nós chegamos durante a leitura desse livro, ficarmos tensos, a nossa mão começa a suar, e é muito interessante porque nós nos identificamos de fato com essa história. Todos os cristãos, em toda a face da terra, em todas as eras, os cristãos eles enfrentam dificuldades, aqueles que seguem a Jesus enfrentam dificuldades tão terríveis quanto a desse peregrino do livro de John Bunyan. E aqui o contexto da carta aos Hebreus é justamente um contexto desses, um contexto de dificuldade, de aflição, ao qual aqueles irmãos estavam enfrentando. Eles estavam sendo perseguidos por conta das suas convicções em Cristo Jesus, da sua fé no Evangelho, e estavam de fato a ponto de retroceder da fé para a incredulidade. Eles estavam mesmos quase que por resvalar os seus pés, voltando às suas antigas práticas do judaísmo e abandonando a fé no Messias, o Senhor Jesus Cristo. E tendo isso em vista, o autor aos Hebreus, como nós vimos há 15 dias atrás, ele vem com essa sua carta para exortar aqueles irmãos, que é apropriadamente descrito aqui em Hebreus como sendo um sermão exortativo na forma escrita. E ele vem para trazer ânimo àqueles irmãos, para exortá-los, para fazer com que de alguma forma aqueles irmãos não desistam da sua jornada em direção à Canaã celestial. É uma palavra de exortação, de ânimo, de encorajamento para aqueles que por um triz em sua fé, diante das dificuldades, diante dos sofrimentos que eles estavam enfrentando, diante das angústias às quais eles estavam se deparando diante delas, na sua jornada como crentes em Cristo Jesus. Pois bem, meus irmãos, pensando sobre todas essas questões, nós gostaríamos de refletir neste dia sobre o seguinte tema: coordenadas para a carreira da fé. Coordenadas, instruções, orientações, direcionamento, ordens, critérios que são necessários analisarmos e tomarmos para nossas vidas, para que possamos correr com perseverança a carreira que está proposta diante de nós, para que possamos correr sem vacilar, sem desistir da nossa jornada em direção ao céu, ao qual o Senhor tem preparado para nós. E o que é que nós devemos fazer? Quais são as coordenadas, as instruções que nos são dadas nesse texto? A primeira coisa que nós observamos é que nós devemos observar o testemunho dos antigos. Observe que ele vai dizer: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunha. Esse portanto introduz uma oração coordenada, que contém a conclusão de um raciocínio ou uma exposição de motivos anteriores. O autor ele já estava tratando acerca da natureza da fé com esses irmãos, da necessidade que eles tinham de perseverança, lá desde nós vemos no final do capítulo 10, o capítulo 11 todinho, ele vai tratar dos heróis da fé, e aqui mais uma vez, ele vai apontar para a necessidade da fé, e de modo especial, ele vai colocar diante dos olhos daqueles irmãos, de maneira enfática e bastante clara, a necessidade que eles tinham de olhar o exemplo daqueles que já correram a carreira da fé, o exemplo daqueles que já lutaram o seu combate, o exemplo daqueles
aqueles que já correram, aqueles que já caminharam a jornada da fé. É isso que o autor vai fazer aqui, é isso que nós observamos aqui. E o que é que ele diz? Ele diz: visto que temos nós a rodearmos tão grande nuvem de testemunhas. A ideia aqui não é de que os santos estão lá no céu, olhando para aqueles que estão agora aqui na terra, correndo a sua carreira da fé. Não é essa a ideia que o texto apresenta, não é isso que o texto nos traz. O que nós temos aqui é uma expressão idiomática que tem o mesmo significado para nós, de fato, uma multidão. Aqueles destinatários da carta aos Hebreus, eles tinham uma multidão que estava testemunhando para eles. O que significa testemunhar? A palavra testemunhar do grego significa tanto alguém que vê ou ouve alguma coisa, como alguém que fala também, que de fato testifica de algo que viu ou ouviu, que vivenciou durante a sua vida, a sua experiência. E é justamente isso aqui que está acontecendo. É justamente para isso que o autor dos Hebreus ele aponta, ele está dizendo: olha, observem o testemunho daqueles que vieram antes de vocês. Eles estão bradando, eles estão dando-lhes exemplo de como correr a carreira da fé, de como correr, de como lutar pela fé. É justamente nesses termos que é compreendido essa carreira da fé. É uma carreira que se dá numa luta, que se dá de fato como que em meio a uma agonia, de fato que traz um esforço muito grande. E é necessário olhar para o testemunho daqueles que correram antes de nós e vermos como é que eles caminharam pela fé. E é maravilhoso quando nós vamos nos deparar com o testemunho daquilo que está descrito acerca desses irmãos. É lógico que esses irmãos não estão falando ao vivo, como eu estou falando com você agora. A ideia que o texto nos traz é que eles falam por meio daquilo que deles está registrado nas Sagradas Escrituras, como nós vemos do justo Abel, que mesmo depois de morto ainda fala. É isso que vai estar escrito lá no capítulo 11 dessa carta aos Hebreus. Abel, mesmo depois de morto, ainda fala. E como é que ele fala? Ele fala por meio daquilo que foi registrado nas Sagradas Escrituras acerca dele. E assim também nós vemos Abraão falar conosco, nós vemos Moisés, nós vemos Sansão, nós vemos Davi, nós vemos toda aquela nuvem de testemunha do Antigo Testamento, aqueles crentes que enfrentaram dificuldades, aqueles crentes que enfrentaram aflições, aqueles crentes que foram perseguidos, que foram maltratados, que foram humilhados, mas que perseveraram, que seguiram adiante, que não desistiram, que não chutaram o pau da barraca, mas que perseveraram em seguir ao Senhor, que lutaram com ousadia, com determinação pela fé. E é impressionante nós fazermos uma reflexão acerca de tudo aquilo que aconteceu com eles, porque eles dispunham de muito menos ferramentas que nós dispomos hoje. Alguns deles sequer tinham a Torá em suas mãos, como Abraão. A lei ainda não tinha sido escrita, mas é nos dito que Abraão caminhou com Deus, que Abraão era amigo de Deus, que Abraão, chamado amigo de Deus. Nós vemos a caminhada dos patriarcas da fé. Aqui no versículo 11 nós vamos ver que Deus não se envergonha de ser chamado Deus deles. É impressionante a força, a ousadia por meio da qual aqueles irmãos caminharam, perseverando, olhando para as promessas de Deus. Para Abraão foi prometido uma terra física, uma terra que ele contemplou com seus olhos. Mas é nos dito aqui nessa carta aos Hebreus que mesmo tendo sido prometida essa terra para ele, os seus olhos não estavam nessa terra, mas estavam na Canaã celestial, na terra futura, na terra prometida, na terra eterna, que está reservada para aqueles que amam ao Senhor. É isso que nós vemos aqui. Mas mesmo assim, talvez a gente fique um tanto constrangido, dizer, de fato, esses homens foram homens que
de impressionar a ousadia da fé deles. Mas esses homens, eles foram tão frágeis e tão pecadores quanto eu e você. Todos eles, esses que estão descritos aqui na galeria dos heróis da fé, nesse capítulo 11, e tantos outros que não foram citados no Antigo Testamento, todos esses homens foram homens que pecaram, foram homens frágeis em sua fé em alguns momentos. Nós vamos ver que Noé se embriagou, Abraão em alguns momentos foi incrédulo, Sara de igual modo foi incrédula. Nós vemos que Davi, ele adultera, Sansão, ele comete erros gravíssimos também. Isso de alguma forma nos consola, meus irmãos, porque nos faz refletir que de fato nós não somos super-homens, mas todos nós somos homens falhos, homens e mulheres que pecam, que em alguns momentos fracassam em sua fé, mas que nós nos arrependemos e damos razão à fé e continuamos a perseverar na nossa carreira da fé. Então essa é a primeira instrução, a primeira coordenada que nós vemos nesse texto. A primeira coisa a ser feita, a primeira coisa a ser analisada, para que observemos o testemunho dos homens do passado, para que possamos correr bem a nossa carreira. A segunda coisa que nós podemos observar nesse texto é que nós precisamos olhar para nós mesmos, nós precisamos fazer uma introspecção, e nós precisamos reavaliar o compromisso que nós já fizemos diante do Senhor. Veja o texto, o que é que ele diz ainda nesse primeiro versículo. Ele diz: desembaraçando-nos de todo o peso do pecado, que tenazmente nos assedia, o que entrelaça, que causa empecilho, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, que está diante de nós. Veja que há uma necessidade de desembaraçar-se. O que o autor está querendo dizer aqui é que esses irmãos deveriam se lembrar do compromisso que eles fizeram anteriormente, de abandono do pecado. Ele está dizendo: olha, lembre-se do que vocês já fizeram, vocês deixaram com peso, vocês deixaram tudo aquilo que os impedia de correr bem a carreira de vocês, de correr com eficácia, de correr com destreza a carreira de vocês. Lembre-se que vocês já tomaram essa decisão, e isso, vocês tendo lembrado disso e vocês já tendo feito isso, vai ocasionar, vai ser uma ação causativa que vai gerar em vocês, que vai proporcionar, viabilizar o progresso de vocês, para que vocês corram com perseverança. É interessante que esse verbo utilizar aqui, desembaraçar, ele está tanto ligado à questão do peso que o autor está tratando aqui, quanto também do pecado. Em relação a esse peso, é fato que a maioria dos comentaristas bíblicos dizem que não se trata necessariamente de um pecado, mas William Hendricks chega a dizer que a partir do momento em que esse peso, ele nos causa um empecilho na nossa carreira da fé, isso se torna um pecado em nossas vidas. Isso se torna um pecado. É importante nós lembrarmos, nós refletirmos acerca do fato que a ideia aqui é de alguém que está correndo, de que é como um atleta que está correndo para alcançar o seu prêmio. É interessante que os maratonistas, as pessoas que correm, eles tentam se desprender de todo o peso. Você não vê um maratonista vestido de roupas pesadas, mas ele veste roupas leves para que possa correr bem. Então a ideia é essa aqui, para que esses irmãos eles façam uma reflexão em suas vidas do que é que está fazendo com que eles corram mal a carreira da fé, o que é que tem feito com que eles negligenciem os meios de graça. O que é que tem feito com que esses irmãos eles estejam deixando de congregar? Como é dito aqui nessa carta aos Hebreus também, nos é dito: não deixemos de congregar como é costume de alguns, antes façamos admoestações, tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. O que é que estava ocasionando isso?
Talvez seja nesse sentido que o autor ele faz essa reflexão aqui, ele aponta para esse peso. O que é que estava causando peso? O que é que estava causando empecilho na corrida desses irmãos? O que é que estava causando distrações de maneira tal que eles não estavam conseguindo correr bem a carreira da fé? E ele diz: olha, é necessário que nos desembaraçemos disso, de todo peso, tudo e qualquer coisa que nos afaste do Senhor, de tudo e qualquer coisa que tire de dentro de nós o fervor e a alegria de servir ao Senhor, de amar ao nosso próximo como a nós mesmos, de viver para a glória de Deus. Nós precisamos desembaraçarmos de todo o peso, de tudo aquilo que nos impede de nos deleitarmos na palavra do Senhor, e em tudo aquilo que concerne e que é necessário na nossa jornada da fé. Então o que nós vemos é isso, dizendo: desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado. A ideia desse verbo também pode ser traduzida ou traz consigo uma ideia de algo que é posto de lado, uma ideia de despojar, de despir, de deitar fora, de lançar fora, de abandonar. Quanto a isso, nós vemos em vários lugares da palavra de Deus exortações nesse sentido, para que os crentes eles lancem fora os deuses estranhos, como está escrito lá em Gênesis 35, versículo 2. Então disse Jacó à sua família e a todos aqueles que com ele estavam: deitai fora os deuses estranhos que há no meio de vós. O conceito de idolatria que se havia lá no Antigo Testamento era mais voltado de fato para estátuas, para obras que eram feitas de imagens através de esculturas de madeira ou de pedra ou de fundição de metais. Mas hoje nós conseguimos ter um entendimento muito mais abrangente do que seja idolatria. É tudo aquilo que nos afasta de Deus ou que toma o lugar da centralidade que Deus deve ter em nosso coração. Deus deve ser aquilo que nós mais amamos da nossa vida. Deus é o valor mais excelso, mais glorioso, e nós devemos amar ao Senhor, como está escrito, com todas as nossas forças, com todo o nosso entendimento, com tudo que é em nós. E a partir do momento que eu começo a amar outras coisas mais do que a Deus, essas coisas se tornam um ídolo no meu coração. E eu preciso lançar fora toda a idolatria, como está escrito aqui: lançai fora os deuses estranhos que há no meio de vós, lançai fora os deuses, a idolatria que há nos vossos corações, a idolatria, tudo aquilo que vos domina, tudo aquilo que toma conta do seu coração e da sua mente. Ainda lá em Josué 24:14 diz: agora pois, temei ao Senhor e serviu com integridade, com fidelidade, deitai fora os deuses estranhos que há, os quais serviram os vossos pais além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Nessa perspectiva ainda nós nos lembramos do episódio ali quando Davi estava prestes a lutar com Golias, e Saul entrega-lhe a sua armadura, a sua espada. E Davi veste aquilo e se sente desconfortável, se sente pesado. Ele diz: olha, esse negócio não vai servir para mim. Então ele se desce daquela armadura e ele vai na confiança no Senhor dos Exércitos, aquele que o habilitaria para derrotar o inimigo do povo de Deus. E foi isso que aconteceu. Ainda a palavra do Senhor nos diz: acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia e da embriaguez e das preocupações desse mundo, e para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço. O apóstolo Paulo, um homem que muito poderia se gloriar através daquilo que ele possuía quanto judeu, ele diz que era judeu, fariseu, quanto à lei, irrepreensível, mas aquilo que para ele era valioso, ele considerou como perda por amor ao conhecimento do Senhor Jesus Cristo.
Aí nós vemos o apóstolo Paulo escrevendo a Timóteo, ele conclama a Timóteo, indiretamente também, a igreja de Éfeso, e ele diz o seguinte a Timóteo, ele diz que Timóteo deveria conservar-se longe, que ele deveria fugir, que ele deveria desviar-se, afastar-se de quaisquer pessoas que se caracterizavam pelos vícios descritos no capítulo 2, a partir do versículo 4, aqueles homens que são avarentos, egoístas, jactanciosos, desafeiçoados, implacáveis, irreconciliáveis. O apóstolo diz: olha, foge desses aí. Aí nós vemos lá em Colossenses: despojai-vos igualmente disso, de toda ira, e de indignação, e de maldade, de maledicência, e de linguagem obscena no vosso falar. Ainda lá em Tiago nos é dito: portanto, despojai-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, e acolhei com mansidão a palavra em vós implantada. Lá em 1 Pedro vai dizer: despojai-vos, portanto, de toda maldade, dolo, hipocrisia, inveja, toda sorte de maledicências. Então veja que, de fato, é algo que se repete na palavra do Senhor, essa necessidade de nos desembaraçarmos, de nos despirmos, de afastarmos de nós tudo aquilo que traz dificuldade para a nossa caminhada, e de modo especial em relação ao pecado. Nós precisamos lançar fora todo o pecado, ou nós lançamos fora o pecado das nossas vidas, a idolatria, a maldade, a falta de amor, e tudo aquilo que é contrário à lei do Senhor, à vontade do Senhor Jesus Cristo. Ou seremos nós mesmos lançados para fora da nossa carreira da fé, da nossa jornada como crentes. Nós precisamos fugir e precisamos lançar fora todo o pecado que há em nós, e apartar de nós tudo aquilo que nos distancia da vontade do Senhor. São essas as orientações que a palavra do Senhor nos traz. E o que é que nós devemos fazer se estamos a nos despir? Como está escrito: despimos-nos do velho homem. Nós devemos nos revestir do novo homem, que é criado segundo a vontade de Deus. Nós precisamos nos revestir das armas da luz, como está escrito lá em Romanos 13, versículo 12. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamos-nos das armas da luz. Revistamos-nos daquilo que é próprio do Evangelho. Revistamos-nos do amor a Deus acima de todas as coisas, ao nosso próximo como a nós mesmos. Revistamos-nos de afetos, de entranháveis amor e misericórdia pelo nosso próximo. É dessa forma que nós devemos proceder na nossa jornada cristã. É dessa maneira. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de maneira que alcanceis. Todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, incorruptível. Nós não estamos desferindo os golpes no vento, nós não estamos correndo em vão. Vale a pena corrermos a carreira da fé, vale a pena nos despojarmos do pecado, de tudo aquilo que causa empecilho, de tudo aquilo que nos tira a atenção, de olharmos para o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Nós temos corrido para alcançarmos um prêmio que é incorruptível. Nós temos corrido tendo em vista a Canaã celestial, o céu, a vida eterna que o Senhor tem preparado para nós. Então, nós estamos refletindo sobre o tema condenados da fé. Nós vimos que as coordenadas são que, para que nós olhemos para o testemunho dos irmãos do passado, os crentes que correram pela fé lá no Antigo Testamento, é necessário nós olharmos também para nós mesmos e refletirmos acerca de como tem sido o nosso procedimento, e despojarmos de todo o peso, de todo o pecado. Mas em terceiro e último lugar, nós precisamos olhar firmemente para Jesus.
E eu tenho para mim que essa é a orientação mais importante que o texto nos traz, de olharmos para Jesus, de olharmos para o autor e consumador da nossa fé, de olharmos para o pioneiro da nossa fé, de olharmos para aquele que é o iniciador da nossa fé, para aquele que primeiro correu, para aquele que sofreu, para aquele que foi angustiado mais do que qualquer outro foi angustiado. Nós precisamos olhar para Jesus, contemplar a Jesus. É isso que o autor nos traz. Ele diz, verso 2, olhando firmemente, olhando de maneira fixa, olhando de maneira que você não se distraia com nenhuma outra coisa. Olhe para Jesus. Nós precisamos olhar fixamente para Jesus. Talvez nós precisamos, quem sabe, clamar como Jonatas Edwards clamava: Senhor, grava nos meus olhos a eternidade. Nós clamássemos: Senhor, grava nos meus olhos a eternidade. Faz com que os meus olhos estejam fixos no teu Filho Jesus. Faz com que os meus olhos estejam fixos no teu santo Evangelho, fixos em Ti, porque não há salvação em nenhum outro. A salvação não está em mim mesmo, não há luz suficiente em mim mesmo para que eu possa ser salvo. Eu preciso da luz que vem de Ti, que vem do Teu Filho. Eu preciso contemplar continuamente a Jesus, para que eu não desmaie na minha fé, para que os meus pés não vacilem, para que eu não seja de uma vez por toda fulminado, seja lançado para fora da carreira da fé. Eu preciso olhar para Jesus, o autor, o consumador da fé. Essa palavra consumador é a mesma, tem a mesma raiz que a palavra que Jesus diz lá na cruz do Calvário, quando diz tetelestai, está consumado. Ele é o consumador da fé, ele é aquele que correu a carreira da fé, que sofreu mais do que qualquer outro sofreu, e ele mesmo, o nosso guia, o pioneiro, o nosso grande líder, ele é aquele que é capaz de conduzir aqueles que estão por um breve momento sofrendo, sendo angustiados, para que sejam conduzidos aos portais celestiais e adentrem a Nova Jerusalém e adentrem o descanso do Senhor. Olhemos para Jesus. Olhemos para Jesus. Se olharmos para nós mesmos, nós vamos fracassar. Se nós olharmos para a nossa força, nós vamos nos deparar em algum momento, nos olhando e nos vendo que de fato nós não podemos nada, que nós em nós mesmos nós somos inúteis, que nós não conseguimos salvar-nos a nós mesmos, mas o Senhor Jesus, Ele é poderoso para nos salvar. Olhemos para Jesus, para que não desanimemos, para que não desmaiemos a nossa fé. É interessante que o autor, ao dizer que nós precisamos olhar, olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, ele não faz uso dos títulos de Jesus. Ele não diz, olhemos para Jesus Cristo. É interessante que ele se utiliza aqui de um aposto, de um termo que se junta ao outro para explicá-lo, ou exemplificá-lo melhor. E quando ele faz isso aqui, ele diz, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, ele diz, Jesus. É muito possível que com isso aqui ele esteja apontando de fato que ele está, para aquilo que nós vemos aqui nesse texto, para a natureza humana de Jesus. E ele, o autor, está dizendo aqui, olhem para Jesus, aquele que se fez homem e habitou entre nós, aquele que sofreu, como eu, como você, as dores, a angústia. Olhe para Jesus e veja como ele sofreu. Como nós refletimos semana passada acerca do seu sofrimento na cruz do Calvário. Olhe para Jesus, aquele que suou sangue, como que gotas de sangue lá no Getsêmani. Olhe para Jesus, aquele que foi crucificado, aquele que foi rejeitado desde o seu nascimento, sofreu perseguição. Olhe e contemple a Jesus. Contemple a Jesus. Jesus, na sua
A humanidade foi o pioneiro no caminho do sofrimento em nosso favor. É interessante nós refletirmos acerca do fato de que Deus ele só tem um filho, um único filho sem pecado, mas nenhum sem sofrimento. Nenhum sem sofrimento. O seu filho unigênito sofreu dores tremendas, dores angustiantes. O autor dos Hebreus diz: olhem para Jesus, olhem para Jesus. Ele diz: tendo em vista Jesus, a alegria que lhe foi proposta diante dele, ele suportou. O tempo verbal aqui, no texto original, ele traz uma ideia pontual. Jesus sofreu de uma vez por todas, e ele não mais sofrerá uma segunda vez. Ele foi crucificado na cruz do Calvário de uma vez por todas. Ele suportou de maneira única. Olhemos para Jesus. Assim como um dia Jesus sofreu, mas houve o dia em que ele foi exaltado, ele foi assunto aos céus. Um dia os crentes em Jesus também olharão para o passado e eles verão os sofrimentos que eles desfrutaram, mas por estarem na glória celeste com o Pai, eles considerarão como nada todo o sofrimento que passaram. É por isso que o apóstolo Paulo diz que os sofrimentos do tempo presente não são nem de se comparar com a glória que está reservada para nós, com a alegria que está reservada para os crentes, para aqueles que estão em Cristo Jesus. Fiel é esta palavra: se já morremos com Ele, ou seja, com Jesus, também com Ele reinaremos, viveremos. Se perseverarmos também, com Ele reinaremos. Romanos 8, 17 a 18. Se com Ele sofremos também, com Ele seremos glorificados. Com Ele seremos glorificados. Com Ele seremos glorificados. Há uma esperança para mim e para você. Nós estamos vivendo um tempo terrível de calamidade, de uma pandemia terrível, de um vírus que tem matado pessoas, que tem nos deixado enlutados. Aqueles que depositam a sua fé em Jesus, mesmo diante desses sofrimentos e de tantos outros sofrimentos que enfrentaremos possivelmente em nossa vida, nós podemos viver com esperança, porque nós temos a perspectiva de que uma alegria indizível, um gozo indizível de algo que não subiu à mente dos homens nem ao seu coração, que o homem jamais conseguiu imaginar, está preparado para aqueles que perseverarem em seguir o Senhor Jesus Cristo. Há uma esperança de um céu de glória, há uma esperança de que um dia não mais seremos afligidos pelos nossos pecados, ou pelas corrupções da carne, ou pela morte, ou por Satanás, ou por todas as doenças e pandemias que nos assolam nesse mundo, e todas as crises políticas, e todas as crises econômicas. Um dia nós estaremos na Nova Jerusalém, um dia nós estaremos desfrutando da alegria que nos está proposta, estaremos desfrutando eternamente do shalom de Deus, da paz de Deus, de um lugar onde o que reina é a justiça de Deus eternamente, de maneira plena e perfeita, e a comunhão com o Senhor de maneira plena e perfeita durante toda a eternidade, sem a aflição a qual nós enfrentamos em decorrência dos nossos pecados e tantas outras coisas. E qual a finalidade dessa carreira? Todas essas orientações que o autor traz aqui é para que não enfraquecemos ou desmaiemos na nossa alma, é para que não desistamos, é para que não aconteça como às vezes acontece com alguns maratonistas, que eles desmaiam em meio às suas corridas que eles disputam.
nós observando essas orientações que nos foi dada aqui, ela nos servirão com esse objetivo, para que nós consigamos chegar ao fim da nossa jornada. Eu me lembro de um cântico antigo que diz que não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor, mas dos fiéis e sinceros, que seguem junto ao Senhor, que possamos sempre correr junto ao Senhor Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Esse texto ele nos traz algumas lições importantes. Nós sabemos que nós haveremos de enfrentar aflições nesse tempo presente. Jesus diz: no mundo tereis aflições, nós seremos angustiados. Da mesma forma que coisas boas e más acontecem com os injustos, coisas boas e más também acontecem com os justos. O sol nasce para todos. A pandemia, quando chegou aí, ela não está fazendo distinção. Todo tipo de pessoa está sendo afligido com essa doença. Nós passaremos aflições, mas nós podemos ter esperança. A esperança está em Jesus Cristo. A nossa história, ela tem um fim brilhante, um fim cheio de luz, um fim majestoso. Nós não seremos aniquilados. Nós não seremos engolidos em eternas trevas, mas aqueles que creem em Jesus, aqueles que depositam sua fé no Evangelho, desfrutarão da alegria e do gozo que Deus tem para aqueles que o amam. Esse texto, nós refletimos acerca dele, nós refletimos acerca das coordenadas da fé, das orientações para a nossa carreira da fé. Nós vimos que a primeira coisa que nós precisamos fazer é de olhar para o testemunho do passado, dos crentes que correram antes de nós. Nós podemos tanto olhar para os crentes que estão descritos na Bíblia, aqueles que estão no Antigo Testamento, quanto os que no Novo Testamento deram a sua vida por amor ao Evangelho, foram de fato mártires por amor ao Evangelho. Mas nós podemos ainda hoje ver tantos irmãos que têm entregado as suas vidas por amor ao Evangelho ao redor do mundo. Irmãos que estão em diversos países como a Coreia do Norte, onde há tanta perseguição ao cristianismo, ao Evangelho, ou em outros países onde há uma predominância do islamismo, onde muitos irmãos são expulsos das suas casas, das suas cidades, tem até mesmo o seu pescoço cortado por amor ao Evangelho. E nós podemos olhar para o exemplo desses irmãos e a perseverança que eles têm em meio às aflições. Talvez algo que nos ajude também seja nós lermos livros sobre biografias de homens do passado. Uma coleção muito boa que foi lançada pela editora Fiel, um perfil de homens piedosos. Certamente será algo que nos ajudará nessa perspectiva de olharmos para o testemunho daqueles que correram antes de nós a sua carreira da fé. Nessa coleção de livros nós vamos ver o testemunho de Jonathan Edwards, David Brainerd, George Whitefield, e tantos outros homens que correram antes de nós, John Stott, Spurgeon, Lutero. E é interessante nós olharmos para o testemunho desses homens. De fato, quando nós lemos essas biografias, nós nos sentimos estimulados a práticas piedosas, nós nos sentimos estimulados à oração, à pregação fervorosa, à evangelização. Certamente vai ser algo positivo para você ler essas biografias de homens fiéis ao Senhor que correram antes de mim, de você, a sua carreira da fé. Nós temos também vídeos, filmes, alguns filmes no YouTube. No YouTube nós temos Coração Selvagem, você pode pesquisar, tem A Lista da Zebra, e alguns outros filmes, a história de Moody, um dos grandes pregadores da história da igreja, e que certamente esses testemunhos, essas biografias, esses filmes servirão e serão de grande proveito para mim e para você.
precisamos também, com base nesse texto, reavaliarmos o nosso compromisso que nós temos com o Senhor. Reavaliarmos que nós já tomamos uma decisão de abandonar o pecado, de abandonar tudo aquilo que nos causa empecilho. Existem muitas coisas que podem nos causar empecilho na nossa jornada da fé. Às vezes é uma amizade que nos influencia para caminhos tortuosos, para a prostituição, para o uso de drogas, para o afastamento da nossa devoção ao Senhor. Talvez seja isso que seja necessário para mim e para você. Nos afastarmos de algumas amizades que tentam nos influenciar para o mal. Outra coisa também que nós poderíamos tomar como lição, ainda nessa perspectiva, é de que nós precisamos ver o que é que tem causado peso em nossas vidas, o que é que nos tem nos afastado dos nossos exercícios espirituais, da nossa devoção ao Senhor. Talvez seja o seu smartphone, as suas séries, coisas que necessariamente não são pecado, mas que em demasia irão lhe afastar do Senhor, irão fazer com que você negligencie a leitura da palavra, a oração, o seu tempo de devoção diário com o Senhor. E é necessário nós avaliarmos a nossa vida nesse sentido. O que é que tem causado peso na minha vida? Qual é o conteúdo, talvez, daquilo que eu tenho assistido? Será que é algo que me aproxima de Deus ou antes que me afasta? Será que é algo que traz luz para a minha alma? Ou será que é algo que me faz ficar com o coração envolto em trevas? Nós precisamos refletir acerca dessas questões. E por fim, precisamos continuamente olhar para Jesus, olhar para o autor e consumador da nossa fé, olhar para aquele que é o exemplo perfeito. Não, mas ainda que nós possamos olhar para exemplos de crentes na fé, mas nós precisamos ter os nossos olhos fixos em Jesus. Todos os outros homens são falhos, eu sou um homem falho, os pastores são homens falhos, mas Jesus é o exemplo perfeito, a qual eu e você precisamos estar constantemente olhando para Ele, para que nós não venhamos a vacilar. A nossa fé não pode estar fundamentada nos homens e nem em nós mesmos, mas a nossa fé precisa estar em Jesus, no Senhor Jesus Cristo. E estando postos nele, fundamentados nele, nós não seremos abalados, a nossa casa não irá ruir, nós permaneceremos firmes no Senhor. Nós iniciamos essa mensagem da palavra do Senhor, refletindo acerca daquela alegoria de John Bunyan, do peregrino que enfrentou tantas dificuldades, tantas tribulações. No final daquele livro, um livro muito bom, o peregrino cristão, ele chega no seu destino final, ele chega no descanso do Senhor, ele entra na cidade santa. Eu e você, cada um de nós que ouvimos esse sermão neste dia, possamos também um dia adentrar a cidade santa, o descanso de Deus, para a glória do Senhor nosso Deus, para o louvor do seu nome, em nome de Jesus. Amém. Pai, obrigado pela tua palavra. Bendizemos o teu nome. O Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre. Ao Senhor a glória, a honra e o louvor pelos séculos dos séculos. Nós oramos ao Senhor, Pai, pelas tuas misericórdias, que elas se estendam sobre a nossa nação, sobre as nossas cidades, sobre as nossas famílias, sobre o mundo inteiro, ó Pai, em nome de Jesus. Possamos alcançar graça e misericórdia em tuas mãos. Faz, ó Pai, com que essa pandemia seja contida,
esse mal ele logo passe, ó Pai, e o teu povo se alegre em Ti, reconhecendo que foi o Senhor, pois é o Senhor, Pai, quem derrama a bênção sobre a terra, o Senhor Deus Todo-Poderoso. Se nós oramos, ó Pai, te agradecemos em nome de Jesus. Amém.